Boa noite, gente. A ideia hoje é falar como ler um livrão. O livrão é esse de baixo aqui do Habermas. São dois volumes, um e dois. O de cima é um livrinho de 400 páginas. O livrão do Habermas tem 1.208 páginas. O erro mais comum para pegar um livro desse, né? Não são todos os livros iguais, né? Não tem uma metodologia única, né? Mas essa metodologia deu muito certo para mim. Eu experimentei ela com esse livro do Habermas. Então, pelo menos para esse tipo de livro como o do Habermas, eu acho que serve. Um erro muito comum é pegar um livro desse, com 1.200 páginas, e querer ler do começo ao fim como um romance. Não dá certo. A, a estratégia que eu adotei antes de começar a ler foi essa aí, ó. Ler de forma ativa e estratégica, dividir em duas fases, pré-leitura e leitura analítica. A pré-leitura é ler a capa contra a capa, orelha, estudar o índice, que aí a gente vê a estrutura do livro, os títulos dos capítulos, ter uma ideia dos conteúdos. Ler a introdução do autor e a conclusão lá no final do segundo livro. Tem uma sessão de conclusão no final lá com uns três subseções. E eu fiz isso e achei excelente, porque assim você consegue ter uma ideia geral, porque a tese é muito grande, né? Ele passa por muitos autores, ele faz uma análise crítica da tese de Weber, ele faz uma análise crítica de Marx, de Parsons. Então, ele dá muita volta, né? Ele constrói a teoria dele a partir da teoria dos outros, né? Ele analisa aspectos positivos e aspectos negativos das teorias dos outros. E então, para entender a tese dele, essa estratégia foi muito legal. Ler a introdução, depois ler a conclusão e folheia os capítulos. Ao ler a introdução e a conclusão, a gente pega os conceitos principais. São três conceitos principais dessa obra. O conceito de racionalidade, que ele gasta 4 capítulos no início, o conceito de mundo da vida e o conceito de sistema. Essas estratégias aqui, elas são comuns para outros tipos de livro, né? Eu já tinha essa estratégia antes, ler com lápis caderno, fazer resumo, fazer pergunta, né? Às vezes você termina de ler um parágrafo, uma seção, um capítulo, faz uma pergunta para ser respondida, que aí você consegue sintetizar melhor, assimilar melhor. Criar glossário de conceitos, né? Que no caso aí são aqueles três principais conceitos. Não travar em trechos difíceis, marcar e seguir adiante, usar fontes secundárias. Aqui, para mim, não foi tão difícil ler esse capítulo, porque ele fala muito de outros filósofos que eu conheço bem. Ele fala de Kant, ele fala de Marx, mas ele fala também de filósofos que eu não conheço, que eu nunca li, Weber, Parsons, mas ele faz uma síntese de pontos positivos e pontos frágeis na teoria desses outros autores. E aí não dá para a gente ver as fontes primárias de tudo, né, gente? Então, esses autores que eu não conheço, eu comprei mais ou menos ali a crítica dele. A primeira leitura a gente captura o fio da meada, né, naquela leitura, naquela pré-leitura, né, e depois numa leitura seletiva, pegando partes e trechos marcados, revisar anotações, glossário. A pré-leitura é um investimento, a leitura ativa e anotada facilita muito, e a releitura seletiva das partes-chave. E para quem não está acostumado, né, usar fontes secundárias como apoio, né, alguém que já interpretou essa teoria do Habermas. Mas sempre é bom ver a obra primária do autor que é o seu interesse antes de ver as fontes secundárias. Então, só para falar um pouquinho do livro, né, o problema central dos primeiros capítulos, os primeiros 4 capítulos é o conceito de racionalidade, não é o problema central do livro, né? Mas foi esse conceito que me atraiu no livro. Eu fui atrás desse livro porque eu achei que esse conceito de Habermas tinha um pouco a ver com a minha tese.
sobre filosofia da probabilidade, né, que eu defendo que a probabilidade é uma linguagem, né, que é uma espécie de critérios de racionalidade na linguagem, e, e o Habermas faz a mesma coisa aqui com a racionalidade, né? Ele propõe a racionalidade como uma intersubjetividade, não como uma coisa própria de cada pessoa para fazer uma estratégia, né, a ser alcançada. E, e aí ele faz essa diferenciação entre a racionalidade instrumental, que é esse cálculo estratégico, e a racionalidade comunicativa, que é a razão que está no meio da intersubjetividade das pessoas. É uma superação do realismo, né? É, é, e o uso da fenomenologia pela comunicação, né? A linguagem, então, ela é um espaço de mediação e a racionalidade é exatamente é, como que a gente usa esse espaço de mediação, né? Como que a gente usa argumentos linguísticos, né? Os critérios que a gente usa para convencer as pessoas e que as pessoas aceitam, né? Que as pessoas se convencem. Então, ele faz uma análise muito interessante de sociedades clássicas, sociedades mais antigas, e é interessante como que os mitos, a religião funcionam, né, como critérios, como argumentos, né, como que eles estão dentro da comunicação e isso dá uma racionalidade para aquele contexto, né? Diferente da nossa linguagem hoje, que a gente usa argumentos e evidências, né, dentro da racionalidade mais, mais científica, mais filosófica, né? Mas, de qualquer forma, a racionalidade ela está lá na comunicação, ela está lá fora. Não é uma estratégia interna da gente de raciocínio. Ela é uma estratégia de comunicação. A racionalidade ela está no espaço da intersubjetividade para o Habermas. E aí ele conta essas histórias do mundo mítico, do mundo moderno, né? Essa questão aí, né? Como a gente parte sempre de uma contingência, né? E alguns interpretam isso como relativismo, e outros tentam trazer o discurso para um campo da universalidade, né? Como se as coisas que a gente enxerga, que a gente acha válidas nas nossas contingências, como se elas tivessem um valor universal, né? É uma estratégia muito relevante na filosofia, essa da universalidade, mas ela é muito falha, ela é muito limitada, né? Aqui ele fala um pouco também do Piaget, né? Eu estudei o Piaget em curso de psiquiatria infantil, né? Essa coisa da descentração tem a ver com o amadurecimento, né? A pessoa perceber que ela é parte de um todo, né? O amadurecimento ele tem a ver com isso. E aí você não é mais o centro do universo, né? Que toda criança acha que ela é o centro do universo, né? Que tudo gira em torno dela, né? E, e essa questão da racionalização do mundo da vida, né? Essa crítica que ele faz à supremacia da racionalidade instrumental é uma questão central assim para a qual ele construiu essa tese, que eu vou explicar já já. E aí ele coloca a centralidade na racionalidade comunicativa em oposição a essa racionalidade instrumental. E aí ele tem quatro conceitos de ação, né? A ação que tem uma finalidade, né? A ação dirigida a fins, né? Que o Weber chamava lá de Zweck-Rational, em alemão, né? Que é a ação com um alvo, né? Com um objetivo. A ação normativamente regulada, legitimidade e normas, né? Quais são os critérios normativos, né? Para a gente considerar, fazer um julgamento sobre aquela ação. A ação dramatúrgica é muito interessante, né, que a gente atua como personagem, né, em todos os contextos que a gente está, a gente tem essa dualidade, né, entre o que a gente é autenticamente, espontaneamente
e aquele papel que a gente precisa representar naquele contexto, né? Seja contexto profissional, seja contexto familiar, né? O papel de pai, o papel de marido, o papel de profissional, né? Tem uma espécie de teatro aí, né? Nessa questão. Mas é exatamente isso que é relevante do ponto de vista individual, que é a autenticidade, ou seja, aquele papel que eu estou representando é o papel com o qual eu me identifico, né? Isso dá uma autenticidade para o papel. E a ação comunicativa, né? Essa questão do entendimento mútuo, que ele coloca em três critérios que nós vamos discutir mais para frente, que é a verdade, correção e sinceridade. E aí ele propõe uma integração entre os três mundos, né? O mundo objetivo, que é aquele mundo lá que a gente fica falando de coisas universais, de coisas que existem independente da gente, né? O mundo social, que é o mundo intersubjetivo, e o mundo subjetivo, que é o mundo próprio de cada um, né? E a linguagem como meio de coordenação desses três mundos, e o mundo da vida, né, que é o Lebenswelt, como pano de fundo cultural, né? E aí, as ciências sociais, elas lidam com um mundo pré-interpretado, né? Ele dá um tom de ciências sociais nesse livro, né? A questão aí da impossibilidade da neutralidade do cientista social, né? Porque o cientista social ele está inserido naquele mundo da vida que ele avalia como se ele estivesse de fora, né? Aí ele faz uma crítica a esses autores, né? O Gadamer é um autor que eu gosto muito, que eu conheço bem, né? De Verdade e Método, né? O Gadamer fica ali procurando o que que dá legitimidade na tradição, né? E tem umas coisas que dão legitimidade na tradição, né? A, a, a ação comunicativa que o Habermas propõe como solução interpretativa, e ele critica essa questão de buscar um conceito universal de racionalidade, né? Então, a racionalidade para o Habermas, ela é comunicativa, é o núcleo da teoria dele, né? É uma integração entre a verdade, ou seja, aquilo que você diz é verdade, né? Depois eu vou fazer uma crítica sobre isso. A questão normativa, né? A questão intersubjetiva das regras, dos critérios da comunicação para para que exista uma concordância, né? Um consenso e a sinceridade, né? De cada indivíduo, a autenticidade de cada indivíduo, né? Ele acha que isso é a base para a crítica social, né? Do mundo, que a gente precisa de fazer uma crítica para a gente poder melhorar o nosso contexto, e a legitimidade democrática, né? Para a gente decidir as coisas práticas da nossa vida social. Então, a questão central aí é essa racionalidade, né? E aí ele faz essa diferenciação entre sistema e mundo da vida, e a ação comunicativa como núcleo teórico. O mundo da vida é o mundo da reprodução simbólica, ou seja, a gente tem uma série de contextos culturais, rituais, imagens, né? Muito para além da questão da linguagem, né? Que constituem o nosso mundo da vida, né? Os nossos comportamentos, os nossos relacionamentos, é a vida mesmo de verdade, né? É o que ele chama de mundo da vida. Essa vida ela é coordenada pela comunicação, pelo consenso, né? Mas ela tem muita influência não verbal aqui que o Habermas não comenta, né? Eu gosto de ver esse mundo da vida com um olhar mais para as vivências, dando um pouquinho menos de peso para a comunicação, mas a comunicação é essencial aqui para estabelecer consenso nesse mundo da vida, né? Agora, o sistema é principalmente a força do dinheiro e a força do poder. E o sistema, ele é é uma estrutura da sociedade da qual o mundo da vida precisa se proteger, porque o sistema, né, por ele ter dinheiro e poder, por ser muito poderoso, e ele domina os meios de comunicação, né,
ele influencia o mundo da vida através da comunicação, né? Através dessa força de comunicação, de criação de valores, né? De criação de, por exemplo, de uma cultura de consumo, né? Então, o sistema ele é uma racionalidade instrumental que passa a permear, contaminar e determinar o mundo da vida. E esse que é o problema que o Habermas quer criticar e frear com a ação comunicativa, né? Porque é, esses dois níveis eles são complementares, né? A gente precisa também do sistema, mas a ação comunicativa ela é mediadora por quê? Fala assim, não, o que é que dá legitimidade para que esse sistema proponha isso para o mundo da vida? E aí isso vai ser discutido, né, com essa ideia de ação comunicativa, por meio da intersubjetividade e dos critérios da comunicação para estabelecer um consenso, né? E essa ideia aqui é uma ideia essencial para a democracia, né? A lógica instrumental, né, do sistema invade as esferas comunicativas, né, do mundo da vida, coloniza o mundo da vida, as pessoas internalizam, né, o mundo da vida e a gente passa a viver de forma alienada, burocratizada e sem sentido, né? Todo mundo já percebeu em algum momento que vive de forma meio alienada, burocratizada e sem sentido, né? Porque a gente está muito invadido pelo sistema, né? A gente tem uma estrutura de vida muito invadida pelo sistema, pelo poder, pelo dinheiro, pelos valores de consumo que são criados na gente, né? Na cultura. Enfim, até, por exemplo, direito escolar, direito familiar, né, essa questão jurídica, como que as leis vão invadindo o mundo da vida, né? Colocar a regrinha do que pode ler, o que não pode ler na escola, né? Ao invés de deixar para quem entende, colocar decisão política invadindo a- o conteúdo escolar, né? As, as interações, então, na ação comunicativa são voltadas para o consenso, né? E aí ele tem essa coisa de pretensão de validade, que é a verdade, a correção, a sinceridade. Sinceridade, ok, né? O indivíduo ele precisa de ser autêntico para ele poder ser confiável, para ele poder participar dessa ação comunicativa de forma que seja eficaz. A correção tem a ver com a intersubjetividade, tem a ver com os critérios normativos, né? Você, não, mas por quais critérios nós vamos considerar essa coisa adequada e vamos estabelecer um consenso, né? Então, essa é uma questão central para a minha tese, e a noção de verdade é o oposto da minha tese, né? Porque o Habermas ele tem aqui um viés de filosofia analítica, que é partir de verdades, de coisas objetivas no mundo para isso funcionar como critério, né, na ação comunicativa. No meu caso é o contrário, assim, a gente vive na incerteza, a gente não tem acesso a uma verdade objetiva plena, independente dos nossos filtros, e aí a gente precisa de ter critérios que entram na intersubjetividade aí da correção, né? Que a minha tese é de filosofia da probabilidade, então a probabilidade ela entra aí como uma linguagem para lidar com a incerteza e não com a verdade, e para a gente estabelecer critérios pelos quais a gente considera que algumas coisas são mais prováveis, alguns argumentos e algumas evidências são mais prováveis de serem verdadeiros nesse sentido, né? Mas a gente não precisa de usar a palavra verdade ou a palavra verdadeiro. A gente pode falar assim, não, isso é mais provável de ser aqui eficaz para essa situação, para esse contexto, e que a gente estabeleça um contexto, né? E a, a racionalidade comunicativa do Habermas, então, ela é fundada na linguagem e na argumentação, ela é orientada à cooperação e não à coação, né? Isso é uma coisa muito importante, né, que nós estamos vivendo aí no mundo todo e principalmente agora com essa virada coercitiva, né, que está acontecendo aí num país muito importante. A expansão descontrolada da racionalidade sistêmica, ou seja,
o sistema ele invade o mundo da vida e aí a gente passa a funcionar como autônomo, né? Aqui ele faz uma crítica a Marx que é interessante, porque o Marx tem uma crítica muito contumaz, né, do capitalismo, que envolve essa questão da luta de classes. E aí ele critica o Marx e fala assim, olha, a luta de classes ela está muito diferente da época do Marx, porque surgiu, né, do Marx para cá, surgiu o estado de bem-estar social, especialmente na Europa, e surgiu uma estrutura de serviços que funciona como uma outra classe, né, que não é aquela classe do industrial e do empregado mais, né, da época do Marx. Então ele faz essa crítica ao Marx, mas ele faz outra crítica, ou um elogio ao Marx, que eu acho que ainda é muito atual, muito relevante, que é que tudo virou mercadoria, né? Assim, o Marx ele já tinha essa tese de que as pessoas passam a ser as mercadorias levadas pelas coisas, né? É, e, e- e o Marx tinha muito essa questão da força de trabalho, né? Como a mercadoria nobre que inicia ali o sistema de trocas de mercadoria, né? Mas a gente virou mercadoria, né? Prova disso é, é que tudo que a gente acessa, que a gente acha que é gratuito, na verdade a gente está dando os nossos próprios dados, as nossas próprias informações, e nós somos a mercadoria que está sendo vendida, né? Que está sendo comercializada, né? A gente está pagando pelo uso de serviços gratuitos com a gente mesmo, com todas as nossas informações, preferências, valores, e isso vai ser comercializado. Então, essa teoria crítica, né, do Habermas, né, ele defende que ela supera o economicismo do Marx e supera o pessimismo cultural de Weber, né, e faz um diagnóstico das tensões entre o sistema e o mundo da vida. E aí ele corrige nessa essa modernização não distorcida, né? Se a gente conseguir de fato estabelecer essa ação comunicativa democrática e se a gente conseguir estabelecer critérios para a gente ter consensos e um funcionamento democrático da sociedade, a gente corrige essa coisa, né? E contém o sistema e protege o mundo da vida, né? O mundo da vida é o mundo da cultura, né? E a nossa cultura, os nossos valores, as nossas preferências, eles vão perdendo a característica porque eles vão sendo incorporados pelo sistema, né? Então, o pessoal nessa obra é essa questão da integração da verdade, correção normativa, né? Que no meu caso em vez de verdade, incerteza. A correção normativa aí entra, então, a probabilidade como um critério para reduzir a incerteza, né? A sinceridade é muito importante, né? Isso aí tá em comum, e que é a autenticidade, né? Da intenção das pessoas, né? Se as pessoas não tiverem uma intenção de pensar no grupo, de pensar no coletivo, de pensar em cooperar, de pensar de uma forma menos individualista, menos egoísta, a gente não consegue, né, uma ação comunicativa democrática eficaz. Então, o que eu achei interessante dessa obra, que me motivou a ler essas 1.208 páginas, foi o que tem em comum. Na minha tese, a filosofia da probabilidade, a probabilidade, ela entra como um critério de correção normativa da linguagem. A probabilidade é uma linguagem que ajuda a hierarquizar argumentos e evidências para a gente ter uma comunicação eficaz, para a gente ter critérios para estabelecer consensos. E eu coloquei aqui esse livrinho junto com o Habermas, porque eu estava lendo mais ou menos os dois, né? Eu ainda não terminei esse livrinho da Kanshui, não, já estou mais na metade dele. Ele é um livrinho assim para degustar, para ler do começo ao fim, né? Não tem nada a ver com essa estratégia do Habermas. Mas ele é muito interessante em oposição ao Habermas, porque ele mostra, né, a Kan Shui é uma autora chinesa que descreve muito bem a realidade do cotidiano dos personagens que ela cria,
E aí é um contexto chinês no terceiro milênio, né? É, é muito interessante como que nós somos pessoas confusas, pessoas movidas por outras questões do mundo da vida que não tem nada a ver com essa busca de racionalidade, né? E o Habermas é o caminho oposto, né? Assim, eu achei um paralelo interessante esses dois livros, porque uma coisa é o que a gente é enquanto animal humano, né? Que é o livro da Kanshue. E outra coisa é o sujeito cultural que está buscando ao longo da vida, no esforço terrível de manter uma coerência, de manter uma busca de uma racionalidade, uma busca de critérios, né, para construir uma história de um indivíduo, para construir uma história da humanidade no longo prazo, né? São a cultura aí ela fica totalmente dissociada do animalzinho, né? Não tem jeito da gente querer normatizar a cultura pela natureza. Isso é uma bobagem. A cultura ela adquire vida própria, critérios próprios e esse esforço todo do Habermas, né, é uma coisa difícil, né, com o animalzinho confuso, né, de construir uma tese e de agir de acordo com essa tese, né? Isso que eu acho que é o mais interessante do ponto de vista cultural que a gente pode fazer, né? Que a gente pode superar o macaquinho, né? Superar o animalzinho que nós somos, através desse esforço contínuo, né? De tentar reduzir a nossa confusão, né? Nós somos muito confusos. Era isso. Boa noite.